É o Filho amando o Pai com amor humano, com coração humano. É o Filho que é Deus, rezando com sentimentos humanos. É o Filho obedecendo com obediência humana. É o Filho buscando a vontade do Pai com vontade humana. Está claro isso? Então, por exemplo, a obediência de Jesus, quem obedece? O Filho que é Deus. Como obedece? Como homem. Por isso cura a vontade do homem. Quem ama o Pai é o Filho. Como? Como homem. Por isso cura o amor desordenado do homem. Aquilo que os padres da igreja diziam: o que não é assumido, não é redimido. Assumiu tudo o que é nosso, só não assumiu o pecado. E o pecado não é nosso? Quem mata essa charada? Aí eu termino a aula e volto para... Quem mata? Se Jesus assumiu tudo o que é nosso para nos redimir, menos o pecado, então não assumiu tudo o que é nosso. Como é que você sai dessa? Originalmente o homem não foi criado com pecado. Muito bem, esse tem futuro. Esse tem futuro como teólogo. O pecado não é nosso. O pecado não é humano. O pecado nos desumaniza. Isso São Leão Magno explicou a Flaviano no Tomos ad Flavianum, para o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia, né? Quando dizemos que ele assumiu o que é humano, explicava o Papa São Leão, queremos dizer que ele assumiu tudo aquilo que Deus colocou no homem, não o que Satanás depois com o pecado colocou nele. Pecar não é humano. Se pecar fosse humano, quanto mais vocês pecassem, mais humanos seriam. Pecar é desumano. Quem se entrega ao pecado se desumaniza, até virar um bicho, escravo das paixões. Então Jesus assumiu, Jesus é mais humano do que nós, muito mais. Ele é humano limpinho na fonte. Ele é humano sem a deformação, sem a feiura, sem o empeno do pecado. Por isso o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, diz: todo aquele que se aproxima de Jesus, o homem perfeito, se torna mais homem. Tá certo? Muito bem, agora a gente fechou a história. E aí vocês podem entender agora o que eu vou falar. Viu? Então vejam. Jesus, eu tinha dito, sem deixar de ser divino, na sua natureza, né, sem deixar de ser divino na sua natureza, né, assumiu também uma natureza humana completa, corpo e alma humana, né, com toda a riqueza e complexidade que isto implica. Jesus tinha uma psicologia realmente humana, nunca esqueça. Psicologia humana quer dizer alma. Como é alma em grego, hein? Em latim é anima, em grego, psique. Pronto, tá vendo como encaixa? Então psicologia tem a ver com a alma. Tá certo? Se Jesus tem uma alma humana, tem uma psicologia humana. Tá certo? Então isso quer dizer, escutem só, que Jesus, não é, foi sujeito a desenvolvimento, a amadurecimento, a tensões. Tensões. Não brinquem nunca com a palavra do Evangelho. Jesus crescia em estatura, veja, crescia fisicamente. Jesus em estatura, em corpo, era pleno quando nasceu ou pleno lá pelos 35 anos? Pelos 35. Ele foi crescendo. Mas não cresceu só em estatura, cresceu em sabedoria. Jesus era mais sábio com 12 anos ou com 25 anos? Está vendo? Humanamente ele foi crescendo de verdade. E cresceu também em graça. Quer dizer, na amizade com o Pai. Veja, a pessoa divina de Jesus, com seus sentimentos humanos, sua vontade humana, seu conhecimento humano, vai se jogando cada vez mais no Pai. Vai crescendo em graça. A oração vai ficando cada vez mais de entrega, de abandono. Jesus de verdade foi homem, não é brincadeira.
Nada de monofisismo, nada. Duas naturezas de verdade. Ele é homem de verdade. Por exemplo, Jesus não sabia tudo. O conhecimento faz parte da psicologia. A psicologia de Jesus é humana. Jesus não sabia tudo. Não é? Eu venho já para aqui, viu? É porque sem isso a minha conversa fica só conversa bonita. E tem que ser uma coisa verdadeira. Vocês que já fizeram cristologia sabem que Jesus humanamente tem 3 tipos de conhecimento. Jesus normalmente tinha o conhecimento empírico, o nosso, tinha que aprender as coisas. Pronto. Teve que aprender a profissão de carpinteiro, teve que aprender a falar. Jesus não sabia tudo. Jesus não sabia que a terra era redonda. Ah, mas ele é Deus. Epa, não confunda, eu já expliquei. Conhecimento faz parte da natureza. Eu estou falando aqui de Jesus, Deus, pessoa divina na natureza humana. Jesus não sabia tudo, não sabia que a terra era redonda. Se vocês dessem um computador para Jesus, ele não sabia o que fazer. É para escorar a porta? Aqui é. Eu dizendo isso para o clero de Cuiabá, eu estava pregando para o clero de Cuiabá, aí eu disse, né? Jesus não sabia nada de computador. Aí o bispo fez, que consolo, eu estou igual ao meu Salvador. Dom Bonifácio, o bispo que agora é emérito, né? Pois bem, então vocês vejam, Jesus não sabia, tá certo? Então, veja, o conhecimento normal de Jesus é o conhecimento empírico. Ele sabia o que aprendeu o que estudou, o que treinou. Mas Jesus tinha um outro tipo de conhecimento. Isso está no Evangelho. É olhando o Evangelho que a gente está dizendo isso. Jesus tinha um outro tipo de conhecimento, chamado conhecimento infuso. Agora, cuidado, o conhecimento infuso não é toda hora. Conhecimento infuso só acontece para determinadas coisas. Conhecimento infuso, o Pai colocava na natureza humana, na psicologia humana, no conhecimento humano de Jesus, aquilo que era importante para a sua missão. Por exemplo, Jesus sabia que iria morrer e que a sua morte era pela salvação do mundo. Jesus sabia que sua morte seria para a salvação do mundo. Ele não soube sempre. Teve uma hora que vem de dentro esse conhecimento, é dado pelo Pai. Jesus sabia que iria ressuscitar. Jesus sabia de certeza que a igreja duraria para sempre. Então não eram muitas coisas que ele sabia por conhecimento infuso. O conhecimento infuso é o mesmo conhecimento dos profetas, de alguns santos. É um conhecimento dado diretamente por Deus, impresso na alma da pessoa, na alma humana de Jesus. Então, o conhecimento normal de Jesus era o nosso. Sabia somente o que estudou, o que aprendeu. Quando se tratava da sua missão, ele sabia só o que era importante. Quando Jesus disse quanto aquele dia, aquela hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, só o Pai. Ele não está mentindo não, ele não sabe. Não estava na cachola dele, no conhecimento humano, não tinha essa informação. Pronto, não sabe. Sabe como Deus. Mas lembre, ele como homem abdicou desse conhecimento divino. Ele se humilhou mesmo. Olha que humilhação. Rapaz, você não é Deus e não sabe. Pois é, me humilhei. Desci para essa terra de João Ninguém. Pronto. Tá certo? E Jesus tem um terceiro tipo de conhecimento. Esse é difícil explicar a vocês, porque só ele teve. Ninguém mais teve. Jesus teve um conhecimento que hoje em teologia a gente chama conhecimento, não é visão, conhecimento imediato do Pai. Tá certo? Deixa eu explicar a vocês, para vocês entenderem como é que eu faço. Imagine que essa sala seja a pessoa divina de Jesus, que aquele corredor seja a natureza humana e esse é a natureza divina. Olha, as duas naturezas estão unidas na sala. Mas imagine que o corredor terminasse aqui, para ficar bem direitinho. As duas naturezas se juntam, se sustentam na sala, na pessoa.
A pessoa é divina. E imagine que tivesse tudo escuro e eu acendesse aqui uma lâmpada vermelha. Esse reflexo da lâmpada vai sair no corredor. Ora, o fato de a pessoa de Jesus ser divina, leva para a natureza humana dele esse reflexo. Ninguém disse a Jesus que ele era Deus. Ninguém disse. À medida que a natureza humana dele vai se desenvolvendo, vai entrando de dentro da pessoa dele, na natureza humana, essa certeza da união com o Pai. Jesus se experimenta, talvez ele não soubesse nem dizer como. Você sabe, Jesus, como é que você sente isso? Não sei não. Eu me sinto, eu sei que eu sou um só com o Pai. Por isso ele pode dizer com toda convicção humana: ouvistes o que foi dito na lei, eu, porém, vos digo. Epa, quem lhe deu essa autoridade? Eu tenho essa autoridade. Pronto. Se vocês não derem a vida por mim, olha, mas quem é você? Veja, está vendo? Então Jesus tinha esse conhecimento, é um conhecimento constante em Jesus. Jesus sabe que é Deus. Jesus fala como Deus. Tanto que Jesus não precisa ter fé, não é? Jesus não precisa crer que Deus existe. Jesus experimenta, já toda a natureza humana, toda a consciência humana de Jesus, tá certo? Vem de dentro, né, da pessoa, passa para a natureza, essa presença de Deus. Mas não é a presença que vocês sentem quando estão rezando, não. Não é a presença no momento de êxtase, não é isso. Não é isso. Porque isso é um tipo de conhecimento de Deus mediato. É um conhecimento que vem através da sensação, da emoção, de imagens. O conhecimento que Jesus tem do Pai é imediato. Não pode ser explicado. Nem ele pode explicar. Está lá, claro. Não é? Tanto que, veja, eu não posso dizer que Jesus teve fé no sentido que Jesus crê que Deus existe. Eu não posso dizer que Jesus teve fé no sentido de que Jesus crê que Deus fala a verdade. Ele é a verdade de Deus. Agora eu posso dizer que Jesus teve fé no sentido em que Jesus se abandonou, foi se abandonando, confiou no Pai. Porque a palavra fé, crer, tem esses três sentidos. O padre Henri de Libat mostra isso de modo muito bonito. Creio que Deus existe, essa fé Jesus não precisou ter. Creio que Deus fala a verdade, essa fé Jesus não teve. Creio no sentido de confio em Deus, jogo minha vida em Deus, essa fé Jesus teve. E é o autor e consumador da nossa fé. Entenderam essas coisas? De que entenderam? Pronto, agora então deixa eu ir para cá, tá certo? Então vejam, Jesus não sabia tudo, ia descobrindo a vontade do Pai, como nós descobrimos, nos acontecimentos da vida, no seu confronto com a palavra de Deus, na oração, na retidão de deixar-se moldar de todo o coração pelo divino oleiro. Repare que coisa linda. Pense em Jesus tendo as suas experiências. Pense em Jesus aprendendo a vontade do Pai. Pense em Jesus escutando, por exemplo, a escritura dos judeus e vendo ali a sua missão. Jesus viveu esse dinamismo espiritual, aquele de que fala o profeta Jeremias 18, 1 a 6. Palavra que foi dirigida pelo Senhor a Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro, lá te farei ouvir minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele trabalhava no torno. Quando se estragava o vaso que estava fazendo, com a argila na sua mão, o oleiro fazia novamente um outro vaso, como lhe parecia melhor. Então a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Isso aqui é conhecimento infuso. Como é que a palavra do Senhor chega no profeta? Vem de dentro, dá aquele remeleixo, não no corpo, não faz remeleixo não, viu? Mas vem dentro aquele, como fogo, que ele não pode se calar, com a convicção que ele sabe que não é dele. E aí, olhe,
Não poderia eu agir convosco como este oleiro, ó casa